Boa tarde, pessoal. É um prazer estar de novo aqui conversando com vocês sobre um tema que interessa tanto a vocês quanto a mim, que é a alfabetização, não é? E neste caso, especificamente, uma alfabetização é, a qual nós estamos nomeando como alfabetizadora e inserindo alguns conceitos diferentes, né? Antes de começar, eu queria contar uma historinha rápida, né? Do que nos leva a um certo modo de pensar, sabe? É, eu e a Adriana estávamos visitando a Cracóvia, na Polônia, e nós fomos visitar um colégio. Nós tínhamos essa intenção já prévia, né? Nós fomos lá exatamente para visitar este colégio, e onde tinha estudado o Papa João Paulo II. Para ver o que, né, onde é que ele tinha estudado e o que tinha ficado dele por lá. E também havia um outro, né, grande, uma pessoa ilustre da área da ciência, que também havia estudado lá, Nicolau Copérnico. Nós estudamos tanto na escola, né, a discussão entre Ptolomeu e Copérnico. E naquele dia era inverno, não havia turistas, éramos apenas eu e a Adriana, e o religioso nos recebeu muito bem e nos deu muita atenção. E quando ele ia mostrando os locais do, do colégio e um laboratório, mostrou um laboratório antigo. E ele disse, aqui estudava Copérnico. E ele disse que o Copérnico era um aluno, um menino ainda, né? Aí com seus 17, 18, 19 anos. E um dia o Copérnico chegou para um dos padres, né, que era o seu professor, e disse: o padre, eu acho não, eu tenho umas suposições aqui, e que a Terra, é, ela não está imóvel, e que quem gira, na verdade, em torno do Sol é a Terra, e não o Sol em torno da Terra. O padre sorriu, isso nós estamos em 1400 e pouco. O padre sorriu e bateu na cabecinha dele e falou: Copérnico, vai descansar, Copérnico. Você tá, você precisa de descanso, você está com as ideias um pouco estranhas, tá? Pois é, o Copérnico, até 1400 da nossa era, o mundo todo, todos os cientistas achavam que o Sol girava em torno da Terra. Por quê? Porque era visível, porque estava na cara, porque estava na aparência da vida. E o Copérnico saiu da aparência. Ele foi procurar a essência. Ele foi procurar algo que nem todo mundo, né, poderia acreditar. Mas ele fez os cálculos e chegou à conclusão, uma conclusão, não é, que dizia exatamente o contrário do que todos diziam. Eu saí de lá com essa explicação e pensando bem, a gente tem que ter um pensamento copernicano, porque é o pensamento copernicano que move a ciência, que move os estudos, que muda o modo de pensar as coisas. E é por isso que eu estou, né, na aula passada eu já comentei o pensamento que a gente pode ter, e não sou, né, eu não estou só, né, muitos, né, eu estou me baseando em muitos outros pesquisadores, principalmente franceses, e que dizem que a nossa linguagem escrita não é uma linguagem hoje predominantemente alfabética, ou não é uma linguagem alfabética. Ela é pansemiótica, isto é, ela foi alfabética no momento da sua história e depois não mais. Este é o pensamento copernicano que arranha um pouco o lugar comum. Todo mundo diz que ela é alfabética. E a partir daí desencadeiam todas as metodologias de ensino de alfabetização, a partir desse princípio. E eu disse na aula passada também, que o objeto, na verdade, da escrita, da alfabetização não é a linguagem escrita, mas é a linguagem escrita misturada com os nossos atos. Nós ensinamos para as crianças os atos humanos de ler e os atos humanos de escrever, porque nós somos o modelo, nós somos os adultos. A nossa geração tem que ensinar para essas crianças o que nós fazemos com a linguagem escrita.
Mas nós não podemos ensinar exatamente o que nós aprendemos lá quando éramos pequenos, porque a configuração social se modifica, a própria natureza da escrita se modifica, da linguagem escrita se modifica, e nós temos a obrigatoriedade, com professores, ensinar para a criança que chega em 2021, 2024, a linguagem escrita que é usada em 2024. Os atos humanos com a linguagem escrita de 2024. E não ensinar os atos humanos de 30 anos atrás, com a escrita. Essa é a questão. Tudo é muito móvel, tudo se modifica. E nós temos que ensinar para as crianças essas modificações. Ensinar a escrita da vida. Os atos de ler da vida e os atos de escrever da vida, tal como eles acontecem e rolam na sociedade hoje. Diante disso, nós temos aqui, na página 12 do nosso pequeno livro, não é? Que nós temos que comentar hoje, e eu vou tentar, então, discutir os princípios que estão aí. Eu vou, nesse tempo, né, curto, né, que para mim é curto, sempre é curto, 1h30 é curto, né? É um tempo curto, mas eu vou tentar mostrar na página 12, então. Ali, né, se vocês acompanharem aí no texto, vocês vão perceber que eu estou dizendo que nós, eu e a Adriana, que a alfabetização humanizadora ela é não excludente e culturalmente diversa. Aí eu entro com o pensamento de Copérnico. Também. Nós ouvimos falar, pode ser que eu esteja enganado, pode ser que eu esteja raciocinando mal, né? Mas o que nós ouvimos hoje sempre é ouvir falar em uma educação inclusiva, numa alfabetização inclusiva. Tudo é inclusivo. Quando se fala em incluir, há por trás, eu quero crer, um pressuposto de que algo tenha sido excluído, ou que alguém tenha sido excluído. Que é alguém, um pensamento copernicano, né? Porque todos, né, a maioria entende que alguém tenha sido excluído, uma criança tenha sido excluída, e, portanto, ela tem que ser incluída. Então, o termo inclusão pressupõe uma prévia exclusão. E nós, aqui, queremos defender o princípio não excludente, quer dizer, que ninguém foi excluído, ou que ninguém deve ser excluído, talvez seja melhor, que ninguém deve ser excluído desde o momento em que nasce. No caso da alfabetização, quando nós escolhemos uma metodologia de ensino, essa metodologia nós temos que analisá-la para ver se ela é excludente, se ela está excluindo. Não que ela vá incluir, mas que ela não exclua. E excluir tem nós temos dois aspectos, né, de exclusão, dependendo da metodologia. Um aspecto que toma como princípio uma metodologia, ou metodologias que tomam como princípio o aspecto biológico do ser humano. E aí, se as crianças não têm, não é, um padrão biológico esperado, aquela metodologia não a atende, portanto, a exclui. E o nosso cuidado é esse, de tentar encontrar uma metodologia que não exclua ninguém do ponto de vista biológico. E a exclusão pode ser cultural. Esta não é tão visível, porque a biológica é visível, perceptível, e a cultural não. Mas uma metodologia que se apoia na cultura de um determinado grupo social exclui as crianças de outros grupos sociais. Principalmente, né, os que são marginalizados culturalmente e economicamente. Então, essa é a nossa preocupação, que ela não seja excludente, não exclua nem no aspecto biológico e nem no aspecto cultural. Por isso, ela é culturalmente diversa. Essa é a nossa expectativa e nós queremos que vocês possam fazer isso. Pensar numa metodologia. Quando estiverem fazendo uma metodologia, colocando em prática uma atividade metodológica de alfabetização, pensem. Eu estou excluindo quem não ouve? Eu estou excluindo os que não conseguem pronunciar bem? Que nós chamávamos antigamente de gagos, né?
Nós estamos excluindo aqueles que não enxergam? Nós estamos excluindo os que não têm movimento nas mãos? Nós estamos excluindo quem? Pensem, pensem. Eu vou dizer agora, de cara, qualquer teste de fluência leitora exclui de cara as crianças que não bem pronunciam e não sabem pronunciar, ou que têm alguma formação que as impede de pronunciar adequadamente. Pensem, toda metodologia que trabalha com o único, excluir. Toda metodologia que trabalha com o plural, com a pluralidade, com a multiplicidade, não exclui. Posto isso, vamos para o segundo. Né? A primeira questão que está aí. As unidades materiais visíveis, na página 12 eu estou, da linguagem escrita são autônomas em relação às unidades materiais audíveis da linguagem oral. O que é que eu estou querendo dizer? Né? Veja, eu estou dizendo que a linguagem oral ela tem as suas unidades. E quando nós temos uma ideia, eu vou sempre mostrar aqui a mente humana. Eu vou trabalhar com a linguagem interior. A linguagem interior que lida com os sentidos da linguagem oral, que foi aprendida, ela foi aprendida com sentidos. Mas essa linguagem oral tem dois aspectos. E isso a linguística já provou lá atrás, com o Saussure, com a questão do signo linguístico. O aspecto acústico e o aspecto de conteúdo, de sentidos. Então, o signo linguístico tem uma parte material audível, do ponto de vista da linguagem oral, e uma outra parte, que é a parte dos sentidos, que é o significado. Então, o Saussure chamava de significante e significado. Vamos chamar aqui de parte material e parte imaterial. Parte audível e parte invisível, que lida com os sentidos. Assim é a palavra. Assim são as palavras. Então, a linguagem oral tem uma unidade. Essas unidades não são... A linguística não fala que são as sílabas. A linguística fala que são os fonemas. Mas o que está na cara, eu vou botar o Copérnico, o que está na cara, o que é visível, o que é perceptível, é que a linguagem oral tem uma unidade chamada sílaba. Porque quando se abre e fecha a boca, todo mundo olha, todo mundo vê esse movimento, fala, está na cara, é isso daí. Isso vai levar as crianças a se enganarem lá no construtivismo, que nós vamos ver daqui a pouco. Né? Esse movimento. Mas a linguística vai dizer, não é. Esta não é a unidade, é uma delas, mas a unidade mesmo é o fonema. O fonema são os sons. Então, quando nós vamos falar, isto é, quando vamos manifestar os sentidos que estão aqui, veja, tem os sentidos, nós escolhemos os fonemas e combinamos esses fonemas para sair essas palavras. Essas que eu estou falando agora. Eu estou combinando os fonemas para dizer o que está aqui na minha cabeça. Mas, na verdade, o fonema é uma entidade abstrata. Está lá na BNCC. A BNCC diz isso, porque ela se baseia na linguística, no Saussure. E nós vamos comentar já, que nós não vamos nos basear na linguística. Então, ele se baseia na linguística, e a linguística vai dizer que é um fonema, e vai dizer que o fonema é abstrato. Porque o que se manifesta, verdadeiramente, é o alofone, é uma variação do fonema. Nós pronunciamos... não pronunciamos os fonemas exatamente como são. Eles é como se fosse uma entidade abstrata que tem pequenos raminhos, que são os alofones. Esses é que saem para a vida. Esse que nós ouvimos, esse que nós pronunciamos. Mas aí fica difícil ensinar para as crianças alofones. Aliás, fica difícil ensinar fonema. A criança, os linguistas descobriram isso. Estudiosos linguistas se debruçaram em línguas, em todas as línguas, para descobrir os fonemas das línguas e contá-los, e chegar à conclusão que as línguas do mundo todo têm no máximo 40 fonemas. E que cada língua escolhe um conjunto desses para fazer as combinações e pronunciar. E nós queremos que as crianças, alguns métodos, o fônico, quer que as crianças sejam pequenos linguistas, que elas possam distinguir um fonema do outro, que é abstrato. Mas elas querem. E a BNCC diz isso.
Fala que é abstrato, mas diz que as crianças têm que ter uma consciência fonológica, que não é mais nada menos do que saber isolar um fonema. O que nós estamos dizendo aqui, na primeira, é que o fonema é o material de construção da linguagem oral. É uma unidade material acústica. Mas a linguagem escrita, não. Está lá. A linguagem escrita, ela se baseia aqui, nos sentidos que foram construídos por uma linguagem, ou a linguagem oral, ou a linguagem dos sinais, né, dos surdos. Portanto, existem linguagens, e nós queremos escrever, ou ler. E para isso nós usamos as unidades próprias da linguagem escrita, que são, nós vamos chamar aqui de caracteres. As letras, como disse na aula passada, rapidamente, as letras são caracteres, mas elas não são suficientes para escrever. Nós usamos as letras, que são pequenas figuras. As letras são figuras. Portanto, nós já estamos começando a remeter para semiótica e na psicologia para Gestalt, não é? A Gestalt trabalha com figuras inteiras. Então, as letras são figuras. E umas com as outras formam uma figura maior, a palavra. E elas todas, compondo, formam uma grande figura maior, que é o enunciado. Ou, né, o texto, como se pode pensar. Então, são essas unidades da escrita que são combinadas por nós quando temos a intenção de escrever, e é isso que nós temos que ensinar às crianças. Qual é a diferença? Fala, não, mas nós temos que ensinar a letra que corresponde ao som. Olha, a materialidade sonora é acústica. A materialidade da escrita é visual, é gráfica. Uma toca os ouvidos, a outra toca os olhos. E para os cegos, o braille, que é o tato. Então, nós temos unidades diferentes do ponto de vista material. Como é que eu posso transformar uma em outra? Eu até posso fazer, não é? Mas sai aquelas escritas que vocês não entendem, porque as crianças escrevem como elas falam. Ou se eu fizer uma pronúncia aqui, não é? Numa língua estrangeira, eu estou pronunciando os sons, mas vocês vão dizer, eu não sei que letra vou colocar, porque eu não sei a língua estrangeira. A escrita tem a sua própria unidade. E é isso que nós temos que entender. Onde é que elas se encontram, então? No aspecto material? Um acústico e um gráfico visual? Não. Elas se encontram nos sentidos. As duas, uma precisa da outra. E elas trocam informações. A escrita não fica dependendo da oralidade. Porque nós, ao longo da vida, vocês sabem disso, nós aprendemos uma linguagem oral em casa e quando fomos para a escola começamos a aprender a escrita e começamos a modificar algumas palavras e até a sintaxe da linguagem oral que nós tínhamos lá atrás, quando crianças. Então a escrita modifica a oralidade também. A oralidade não determina a escrita também. Elas trocam informações. E o ponto de encontro delas não é o aspecto material. O ponto de encontro são os sentidos que estão na linguagem interior. É aí que uma precisa da outra, e não fora dos sentidos. Quando nós alfabetizamos, ensinando as crianças a colocar uma letra para um som, nós jogamos fora o sentido, jogamos fora o ponto de encontro, e tentamos mostrar e tentar ensinar a escrever só o aspecto material. Aí as crianças não sabem o que escrever, porque é daqui, e não sabem o que ler, porque está aqui. Não faz sentido, não tem sentido. Então, o vínculo entre a linguagem oral está no terceiro ponto, né? A língua de sinais e a linguagem escrita se dá pelos sentidos que compõem os signos dessas linguagens, né? E eu digo que não é um signo, para quem estudou letras, né? A gente vai perceber que a linguística, que é a ciência da linguagem, ela não está no campo das ciências humanas, né? Eu reforço sempre isso. Na lista do Ministério da Educação, ela não está nas ciências humanas,
Por quê? Porque a linguística cuida da produção dos sons. E como são os sons produzidos, descrevem os sons. E também cuida dos textos, não é? Aí vem a linguística textual, a linguística tem vários ramos da linguística, né? A partir da sua matriz. Mas a linguística também ela fornece todos os fundamentos para áreas da saúde, como a fonoaudiologia, né? Que vai tratar da articulação e da surdez. Então, a linguística ela está num campo, não é, entre as ciências humanas e as ciências da natureza, mas prioritariamente ela vai cuidar do aspecto biológico. E, claro, que existe também a preocupação com os sentidos, o aspecto não biológico. Mas a linguística vai cuidar disso. E existe um conceito de signo, esse conceito do Saussure que eu disse. Não é que existe o significante e o significado. A palavra, então, tem um som, um significado. Ou a palavra tem os caracteres letras, que são a parte física, e também tem a parte do significado. Mas o Saussure se preocupava com a parte oral, e não a parte escrita. Então, eu diria, podemos dizer assim, como nós temos a carne e os ossos, como se fosse o aspecto material de um ser humano. Nós temos o cérebro como órgão, que é a parte material do ser humano. Nós temos uma conexão interna no cérebro que se chama mente. Com todos os conhecimentos, cultura, inteligência, tudo que nós temos que é imaterial, como o significado dos signos. Então vejo que é a mesma coisa. O nosso desenvolvimento, nós precisamos nos desenvolver intelectualmente, portanto, essa parte invisível. Então, nós estamos trabalhando sobre o conceito de signo. Então, nós não trabalhamos com o signo de Saussure, o signo da linguística, né, tradicional. Nós estamos trabalhando com o conceito de signo ideológico que foi elaborado pelos russos que trabalham com a filosofia da linguagem, com Voloshinov e Bakhtin e Medvedev. E qual seria assim o toque diferente, não é? É que esse signo ideológico está impregnado de cultura, não apenas de significado, mas de uma cultura, de uma história. Ele incorpora toda a cultura humana, a cultura de um lugar, a cultura de um estado, a cultura de uma nação. Então, nós trabalhamos nesse sentido, com esse conceito de signo ideológico. Então, é por essa razão que nós estamos sempre enfatizando, né, dizendo que a escrita da vida, que a linguagem escrita da vida é que tem que vir para a escola. Porque a linguística tradicional do Saussure também estabelecia duas distinções entre língua e fala. Mas fala do ponto de vista da linguística não quer dizer conversa, não quer dizer aquilo que sai da boca. Fala seria a manifestação individual, oral ou escrita, de uma língua. Então, o Saussure dizia que existia a língua e a fala. Ele usava em português, né, em francês, né, o conceito de langue e parole, língua e fala. Ora, o que o Saussure fez? Né? Claramente ele disse assim: eu vou ensinar, não é? Eu vou ensinar. Fala para o povo que você tem. Eu vou ensinar a língua. Por quê? Eu vou estudar a língua. Por quê? Porque a língua pode ser colocada ela pode ser congelada, ela pode ser estabilizada, porque ela fica imóvel, um objeto imóvel. E eu posso descrever esse objeto imóvel. É fácil descrever, é melhor descrever, algo que não muda. E aí ele vai dando os nomes, fonema, né? Descrevendo os fonemas, se são ligodentais, se são oclusivos, e assim por diante. E a gramática também faz isso. A gramática também faz isso. A gramática descreve a língua, dá nomes a partes das línguas. Eu só disse, eu não vou trabalhar com a fala,
isto é, com a manifestação individual. Por quê? Porque ela é móvel. Os russos fizeram exatamente o contrário de Saussure. Eles disseram, nós vamos trabalhar, pensar nessa linguagem da vida, essa linguagem móvel, tanto a linguagem oral quanto a escrita, a linguagem rebelde, a linguagem que se modifica todos os dias, aquilo que é um objeto que parece ser difícil de ser descrito, mas é com ele que nós vamos lidar, porque é isso que tem que ser ensinado para as novas gerações. Daí vem o conceito também de gênero. Os gêneros da escrita, os gêneros orais, os gêneros que incorporam toda essa cultura. Então, por isso é que nós temos que trabalhar com as crianças pequenas, desde o início na alfabetização, com gêneros. Porque os gêneros trazem as palavras, os signos, e esses signos são ideológicos. E esses textos nós vamos chamar de enunciados, porque são os enunciados que são manifestados fora da nossa linguagem interior pela escrita. Alguém escreve, isto é, alguém coloca em caracteres o que está em sua mente, para se encontrar com alguém que vai aprender os sentidos, né, que estão na sua mente por meio desses sinais gráficos, dessas figuras gráficas, né, num universo de uma escrita de natureza semiótica, e não apenas alfabética. Eu estou enfatizando isso porque nós somos os responsáveis, como eu disse anteriormente, para legar à cultura, às crianças que chegam, um objeto chamado linguagem escrita, com esta visão de signo ideológico e de gêneros. E o que nós fazemos com esses gêneros, quando lemos e quando escrevemos. Porque, no fundo, o fundamental é a humanização. É o homem se apropriar da cultura humana, a criança se apropriar da cultura humana. Mas, para se apropriar da cultura humana, ela tem que ter uma raiz cultural. E essa raiz cultural tem que ser fortalecida. Por isso que nós insistimos. As escritas que têm que chegar à alfabetização são as escritas do seu entorno, da sua cultura, porque é a partir delas, dessas escritas, que elas ganham, né, a cultura humana, a cultura universal, e se humanizam. E isto é fundamental. É preciso olhar fora da escola. Se as crianças pudessem sair da escola para olhar o que está em volta, olhar o escrito que está em volta, que elas nunca veem, elas passam todos os dias, mas não têm olhos para ver. E se nós pegarmos as crianças e levarmos para fora, nós vamos mostrar, e elas vão ter olhos para ver a escrita que está ao seu redor e que elas nunca viram. Isso é fundamental. Se não der, vamos tentar trazer. E hoje dá para trazer com fotografias. Fotografa a escrita, né? Fotografem a escrita que está em volta e tragam também tudo aquilo que as pessoas do lugar já escreveram sobre a história. Escreveram sobre a história da cidade, sobre os eventos da cidade ou do bairro. É preciso colocar a criança com os pés nas suas raízes culturais. O quarto item, que está na página 13, já estamos, né, perto de 3 horas da tarde, eu diria, então, que a linguagem escrita é composta por unidades materiais visíveis, dirigidas para os olhos, compostas por sentidos ideológicos, isso eu acabei de falar, e tem como fonte de referência a linguagem interior, e não a linguagem oral. Aqui, novamente, eu estou usando, né, aplicando um pensamento copernicano, que é fazer uma ruptura. Quando eu falo em ruptura, é isso, né? Está na frente, eu falo em ruptura. É romper com o aparentemente aceito. E qual é o aparentemente aceito? É que nós falamos, que nós escrevemos, como nós falamos. E a gente ensina para as crianças, olha como nós estamos falando, olha o que eu falo, olha o que você falou, escreve o que você falou. Não é para se escrever o que se fala. Nós escrevemos o que falamos. Não devemos recomendar à criança que ela escreva o que ela está falando. Porque a referência da escrita não é a oralidade. A referência da escrita, como a oralidade, é a linguagem interior. Esta linguagem interior é a fonte, é o fundamento.
Eu diria, a linguagem interior, gente, a mente humana, é o aspecto mais importante para falar e para escrever. O que está fora é o aparente. E o que está fora se baseia no que está dentro. Quanto mais nós alimentarmos com informações a mente humana, tanto do ponto de vista cultural, da cultura humana, dos sentidos da cultura humana, dos sentidos da vida, e quanto mais alimentarmos esta linguagem interior com os dados, com as informações sobre a linguagem escrita, como ela é, como ela se compõe, quanto mais nós fizermos isso, mais nós damos chance das crianças obterem êxito no seu trabalho de se alfabetizarem e de se humanizarem. Então, a referência da linguagem oral, vou repetir, é a linguagem interior. E a referência da linguagem escrita também é a linguagem interior. Esta é a fonte. Então, eu estou dizendo aqui, a fonte de referência é esta linguagem interior. Esse termo não é meu, é do Vygotsky. E ele vai falar, né, lá na frente um pouco, e, na verdade, ele vai falar sobre rascunho mental, e rascunho mental não é um conceito do Vygotsky inicialmente, mas é o conceito de um professor do Voloshinov chamado Yakubinsky, que não foi professor de Vygotsky, mas que Vygotsky leu. O Yakubinsky falava em rascunho mental. Veja como, que nome interessante, não é? Porque nós fazemos rascunhos para escrever, nós fazemos rascunhos para falar. Quando eu estou falando aqui agora com vocês, eu fico escolhendo palavras, volto, repito, falo, olha o que eu disse. Não é? Eu apago um pouquinho do que eu pensei aqui e volto a dizer. Eu faço rascunhos mentais. E também faço rascunhos mentais para falar. E faço rascunhos mentais para escrever. E onde é que estão esses rascunhos mentais? Onde é que eu faço? É na linguagem interior. É na linguagem interior que eu deleto e recomponho. Eu não recomponho da linguagem oral para depois escrever. Parece que sim, porque eu estou, né, falando, eu estou falando aqui na minha cabeça, mas essas palavras que estão na minha cabeça vieram da linguagem oral, mas a linguagem oral carregada de sentidos. É aqui que eu estou buscando. Mas a linguagem interior não obedece à sintaxe e nem à velocidade da linguagem oral. Porque se fosse assim, nós não pensaríamos. Nós demoraríamos muito para pensar, porque cada palavra oral ela é física e ela tem o tempo, uma atrás da outra. E não é assim que nós pensamos. Nós não pensamos dessa maneira. E nem pensamos nessa lógica. Na mesma sintaxe da linguagem oral, a sintaxe da linguagem interior é outra. É toda invertida, toda misturada, toda truncada. É esta linguagem interior que alimenta a linguagem escrita, a linguagem oral, que vai ter que ser organizada, e a linguagem escrita, que tem que ser organizada à sua moda, à sua maneira, do seu jeito. Então, quando as crianças estão murmurando lá, escrevendo, gente, na alfabetização, desconfie. Use um pensamento copernicano. Desconfie se elas estão procurando a pronúncia adequada para colocar no papel. Ou, como eu disse aqui no texto, né, se elas não estão pensando nos sentidos e tentando encontrar as letrinhas adequadas para registrar esses sentidos. E elas estão fazendo rascunhos mentais para encontrar a letra adequada. Mas para encontrar a letra adequada, ela não tem que recorrer à pronúncia, porque senão ela não vai encontrar a letra adequada, porque a pronúncia não bate com a escrita. Ela tem que encontrar a fonte dos sentidos aqui e encontrar aqui a experiência de ter visto a palavra escrita. Portanto, quanto mais as crianças virem palavras escritas no enunciado, quanto mais você chamarem a atenção para elas a respeito da escrita de uma determinada palavra, isto é, como aquelas figurinhas chamadas caracteres, que têm o nome de letras, se combinam para dizer aquilo que a gente quer. Quanto mais elas virem isso, mais elas vão escrever com a ortografia adequada. Então, a ortografia, que significa a fisionomia da palavra, que significa a identidade da palavra, não pode se basear na sonoridade.
Senão, ela perde a identidade. A criança vai registrar letras, colocar letras que batem com a pronúncia, mas que não batem com a fisionomia consagrada da palavra. Quando vocês fazem um ditado, o ditado que é feito, ele tem apenas vocês têm a função de que vocês pensam que pelo ditado as crianças vão aprender a escrever uma ortografia correta. Mas, no fundo, o que vocês estão querendo que elas não escrevam de acordo com a pronúncia de vocês. Porque se elas fizerem, elas errarão. Eu sempre insisto nisso. O ditado não tem razão de ser, é uma das piores metodologias de alfabetização e de ensinar as crianças a escreverem de uma maneira ortográfica correta. Vamos para o quinto princípio aqui. A linguística, que não é das ciências humanas, né? Estuda o fonema, a produção fisiológica, e as suas variações e as suas percepções auditivas. Foi o que eu disse já. Então, a criança, se nós fizermos uma metodologia baseada nesses princípios, nesses estudos da linguística, nós excluímos de cara as crianças que não ouvem bem ou que são surdas. De cara. Como se elas não pudessem aprender. Então, por que nós temos que usar o fonema? Temos que usar a consciência fonológica. Se nós aplicarmos os princípios da fluência leitora, nesse sentido que é aplicado, que a fluência leitora é a velocidade, que a velocidade produz sentido, nós estamos alijando de cara, eliminando de cara as crianças que têm um pouco de gagueira, como eu disse lá no começo, ou que têm uma dificuldade de articulação, por razões biológicas, de pronunciar determinados sons, que vocês encontram nas escolas todos os dias. Todos os dias. Essas crianças estão eliminadas. De cara, elas irão mal nessa fluência leitora. E qual é o princípio que está por trás? O princípio que está por trás é de que o som, a pronúncia produz sentido. E é um engano. O que está por trás é que a velocidade da pronúncia produz sentido. É um engano. O que produz sentido, gente, é o alimento cultural, é o acervo cultural, são as experiências vindas dos livros, das leituras, de ouvir os outros falarem e das vivências que a criança tem. Quando a criança sai da escola para conhecer o seu entorno, para fazer uma pequena viagem, né, uma excursãozinha, é uma vivência. Elas aprendem, elas alimentam a sua mente, o seu acervo cultural, portanto, a linguagem interior. Elas estão se alimentando. É isto que vai ser o fundamento da alfabetização. Esta é a grande sacada, eu diria, não é? Porque é isso que dá o sentido. Essa é a fonte do sentido. Ler. Então, nós temos dois caminhos para aprender os atos. O ato de ler e o ato de escrever. E nós somos os modelos. Nós temos que ensinar as crianças a praticar o ato de ler como eu pratico. E nós não praticamos o ato de ler falando. Nós praticamos o ato de ler pensando. E mobilizando todo o conjunto de informações que nós temos na nossa cabeça. As informações sobre a linguagem escrita e as informações sobre o mundo. Nós mobilizamos isso para poder ler. Quando nós tiramos o que está escrito e soltamos, como eu fiz agora há pouco aqui, né, um trechinho, quando nós fazemos isso, já não é mais leitura. O Bajá usa a palavra proferição. Eu faço a proferição, eu tiro do texto e jogo para o outro que nem está vendo. Mas não é leitura, porque eu li antes. Antes eu lidei com a minha cabeça. Eu lidei com os conhecimentos que eu tenho. Eu chamo de locução, porque eu penso no locutor. O locutor de rádio e de TV faz isso, ele lê antes as notícias. Ele se apropria dos sentidos antes e depois ele profere a todos os telespectadores. Vocês fazem isso na escola?
quando vocês preparam um texto antes em casa para ler para todo mundo. Vocês fazem isso das igrejas que vocês frequentam, que vocês preparam antes para depois ler para o público. Ninguém tem coragem de ler e pronunciar sem ter lido antes. Ninguém tem coragem, então, de proferir sem ter lido antes, porque não sai uma proferição, sai uma pronúncia. Pronúncia é retirar os sons ocos, que é o que a gente ensina as crianças a fazer. Proferição é retirar os sons carregados de sentido, porque nós já nos apropriamos deles. Então, a gente tem que ensinar as crianças a ler. Ler é saber fazer perguntas, saber encontrar respostas e mobilizar o conhecimento que tem na cabeça. Desde o começo, isso é alfabetização. Ensinar a ler é ensinar como nós fazemos, que nós somos os modelos. E não ensinar o que nós não fazemos. Nós não ficamos pronunciando aí na rua toda hora, em qualquer lugar. Nós aprendemos a não pronunciar, aprendemos a compreender. Então, ensina as crianças a compreender. E depois ensine as crianças a proferir. Pronunciar não precisa, pronunciar é oco. É o que eu estou dizendo aqui, não é? O que nós temos que... O aspecto é ensinar a escrever. Então, nós temos que ensinar as crianças a escrever sentidos. O que você quer escrever? O quê? O quê? E aí nós ensinamos que combinações gráficas elas podem fazer para poder escrever. É isso, né? São os dois atos humanos com a escrita que nós devemos ensinar para as crianças. Isso é alfabetizar. E como lidamos com a cultura, que nós temos que alimentar as crianças com cultura, a alfabetização, ela humaniza. Porque ela encarna essa cultura, encarna esse signo ideológico, encarna tudo isso. Tudo é feito com sentido. E o mundo da criança é o mundo dos sentidos. Bom, no sexto, na questão 6, né, do item 6, o fonema é concebido como dado sonoro, material e próprio da palavra oral, já disse. E a produção fisiológica dos fonemas atrai os estudos linguísticos? Sim, porque é o objeto da linguística, né? E a fisiologia dos órgãos humanos, como funciona o som que entra aqui, né? Todos aqueles pequenos órgãos, que eu não sei o nome agora, martelo, bigorna, não sei o quê, não é? E como isso é perceptível. É uma área da fonoaudiologia, que tem que estudar, não é? Da otorrinolaringologia. A linguística, então, assume a primazia dos estudos da linguagem oral. Fonemas, alofones e até sílabas. Mas vejam, a sílaba, não existe uma teoria linguística explicando que a unidade oral é a sílaba. O construtivismo falava que é uma unidade maior, e que depois tem as unidades menores. E por que a unidade maior? É aquela que está na cara, que todo mundo vê. A boca mexe e fala, bom, é uma unidade. Como o fonema não se vê, é abstrato, fica difícil. Aí nós temos que dar para... É mais fácil ensinar a sílaba e não fonema. E cometemos o engano, né? O engano de estabelecer a relação entre a linguagem escrita e a oral. E pior, nós estabelecemos uma relação estranha. Dizemos para nós falamos uma palavra para a criança e batemos palminhas e dizendo quantas sílabas tem a palavra computador. Computador. Todo mundo diz 4. O que é que nós estamos querendo dizer? Que esta unidade oral, que é a sílaba, tem que ter um correspondente gráfico, que é uma letra. E, na verdade, não é. Não ensinamos nada batendo palminha e contando 4 unidades. Porque não queremos que elas façam isso. Nós queremos que elas coloquem todas as letras. E para colocar todas as letras, elas têm que ver a palavra escrita, ver as unidades da escrita. Então, a referência da escrita é a linguagem interior e a própria escrita. Porque é a própria escrita que é o objeto que nós queremos ensinar. Nós não queremos ensinar a oralidade para as crianças. A oralidade acontece no dia a dia, toda hora, desde quando elas nasceram. E essa oralidade sofre a influência da escrita. O que nós queremos ensinar é a escrita. E para ensinar a escrita, nós temos que mostrar a escrita. Por isso, quanto mais
a sala de aula for abundante de materiais escritos, melhor. Quanto mais é escrito chegar na sala de aula por todos os gêneros, e não basta chegar, a criança tem que ter a sua atenção chamada para ver esses gêneros. Mas ela vai aprender a escrita, porque a escrita é sua referência. Tradicionalmente, nós tiramos a escrita na sala de aula e ensinamos que a referência é o som, que é a linguagem oral, e impedimos a criança de ver o objeto que ela tem que aprender. Como é que eu vou ensinar uma criança a usar uma camisa? Só falando que existe uma camisa, que é um objeto que se coloca, né, que se cobre a pele, ao invés de mostrar uma camisa e mostrar como é que eu visto a camisa, e como é que eu uso a camisa, em que condições eu vou usar a camisa, esta ou aquela camisa. É viver concretamente a escrita, gente. É isso que é. Mostrar a escrita, com gêneros, muitos gêneros, e não só um. Não só um, mas todos os gêneros. E os gêneros estão na cara, na rua. Na rua. É na vida que os gêneros aparecem. Ou em materiais impressos diversos, e não só no livro de literatura, mas em vários materiais diversos que rolam na vida. Se eles puderem entrar na escola, né? Todos os panfletos, todas as embalagens, todos os cartazes. E se não der para entrar, hoje nós temos um celular que dá para fotografar. Fotografem e projetem nas escolas, né, que tem muitas escolas, né, em alguns lugares do Brasil, tem a tela, tem uma televisão de projeção. Projetem a escrita, se não der para sair, se não puder sair, se houver proibição de sair. Eu sei, né, que nós temos um controle muito grande ainda, né, um resquício ainda do governo passado no MEC, né, o contrato que exige que se faça uma determinada metodologia completamente excludente, e que alguns estados exigem também que façam uma avaliação excludente, excluindo de cara as crianças, porque tem um formato único, e que tem grandes empresas que têm o material pronto para fazer isso. E o que nós estamos propondo para vocês aqui não é material pronto. O material acultural, que não tem nada a ver com a cultura da criança. O material que se baseia na linguística. E o material que se baseia na relação material entre a linguagem oral e a linguagem escrita. E que exclui completamente os sentidos, a ponto de inventar palavras, as chamadas pseudo-palavras, para que as crianças, como se as crianças fossem robôs, como se tivesse apenas carne e osso. E não mente. Nós estamos propondo princípios. Não estamos propondo material para ser aplicado em sala de aula. O campo, portanto, que nós trabalhamos no 8, não é o campo da ciência da natureza, dos sons, né, e da linguagem oral. Nós trabalhamos o campo das ciências humanas. Se nós trabalharmos no campo da linguística, o fonema vai procurar o grafema correspondente. E nós não queremos trabalhar com grafema, porque o grafema é conceituado a partir do fonema. Veja o que estranho. Aquilo que pertence à linguagem escrita só é conceituado porque se apoia no fonema. Até o fonema tal, tem o grafema correspondente, aí coloca o grafema. E quando nós usamos caracteres, nós cortamos essa relação. Os caracteres são as unidades próprias da linguagem escrita, que são conceituados dentro da linguagem escrita, que cada caractere ocupa uma posição, uma função na escrita. A letra maiúscula tem uma função, e essa função tem que ser preservada. Por isso que não dá para usar o alfabeto móvel, porque o alfabeto móvel acaba com a função histórica, gráfica da letra maiúscula. Vejam, então nós conceituamos os caracteres, que são as unidades da escrita. E os caracteres incluem letras, mas não só letras. Todos os outros caracteres. Por isso, não dá para escrever com 26 letras um enunciado. É só bater o olho em qualquer texto. Nós temos que usar os caracteres. Os caracteres são 50, 60,
não é? Depende das línguas, né? E depende, é só olhar o teclado do celular, os teclados dos celulares, né? E os teclados dos computadores, que nós vamos ver que existem caracteres. Portanto, fica mais complexo, porque são mais unidades. Mas essas unidades são menores do que a quantidade de sílabas. Nós ensinamos para as crianças alguns conjuntos de sílabas simples, alguns conjuntos de sílabas complexas, pedimos que elas combinem isso, e não dá para escrever combinando sílabas. E esquecemos que tem milhares de combinações, milhares, e nós damos apenas, talvez um pouco mais de uma dezena, e dizemos para as crianças, se virem com as demais sílabas, se virem. E elas não se viram, e não avançam. E as sílabas não são unidades de composição da linguagem escrita. Elas são composição da linguagem falada, mas não são as unidades menores da linguagem falada. São os fonemas. Confusão atrás de confusão. E as crianças, né, estão mergulhadas nessas confusões e caindo nessas armadilhas. A questão número... são 3:15, né? Eu não sei, não vou conseguir acabar, né? Porque eu falo muito. Eu queria ir para a questão 10, para o item 10, perdão, do princípio. A alfabetização humanizadora, ela elege, aqui está um resumo do que eu tenho dito, com objeto a linguagem escrita, suas unidades próprias e independentes, que são os caracteres, os sentidos compartilhados com a linguagem oral, nós não descartamos a linguagem oral, porque ela é fundamental para compartilhar sentidos, os gêneros, como eu disse, os enunciados, que nós chamamos, é o nome dos textos, daquilo que é escrito, né? E a figura do outro nas relações com a escrita. E o que é a figura do outro? Como na vida nós nunca escrevemos para nada, mesmo um diário, nós escrevemos um diário, e nós nos desdobramos em dois, um que escreve e o outro que vai ler, nós mesmos. Na escrita, sempre tem o outro. O outro, eu diria, é fundamental para ensinar a escrever. Existe o eu e o outro sempre. O escritor, o cara que elaborou um outdoor, o cara que elaborou um cartaz, o cara que elaborou um card, o cara que fez uma postagem no Facebook, é o eu. Aquele que escreve. E quando ele escreve, ele tem uma intenção. Se o cara faz uma postagem, ele quer atingir determinado perfil de pessoas. Quando ele faz um card, ele quer atingir determinado perfil de pessoas. Quando alguém escreve um conto, quer atingir um determinado perfil de pessoas. Então, sempre, qualquer gênero. Quando você coloca uma mensagem no WhatsApp, você quer atingir um determinado perfil de pessoas. Ou a pessoa com quem você quer conversar. O outro orienta, o outro é o que lê. O outro orienta o eu, aquele que escreve. Quem escreve, o eu, escreve melhor, tem mais condições de escrever, aprende melhor, tem mais facilidade quando existe o outro. A escola não coloca o outro. A escola manda escrever para nada. Quando nós falamos isso, quer dizer, nós queremos dizer que o outro é importante. E a criança, ela trabalha com esses dois papéis. Ela tem que trabalhar com os dois papéis. O papel do outro, que é o primeiro. E por que primeiro? Porque eu disse há pouco, ela tem que ter a linguagem escrita como referência, nós temos que levar para a sala de aula os materiais escritos, portanto, a entrada que ela faz pela escrita não é pelo ato de escrever, mas pelo ato de ler. Ela tem que aprender a ler. E ao aprender a ler, ela se apropria da cultura humana. E se apropriando da cultura humana, ela também se apropria da escrita humana. E como o homem constrói a escrita. Para depois ela fazer o papel do eu. O papel do eu é o papel que vai utilizar isso tudo que ela aprendeu quando ela fazia o papel do outro, quando a professora ajudou ela a entrar pelo texto, ensinou, né, a ela os sentidos do texto, negociou com ela os sentidos do texto, negociou com ela, com essa criança, a composição
das palavras e dos caracteres nos enunciados. Aí ela pode ter a chance de escrever, porque ela vai se basear no que ela viu, no que ela conversou, no que ela aprendeu, e não no que ela escutou. Fica escutando, mas no que ela viveu com os textos. Então, ela tem que ter dois papéis. O de ler, então, é o ato de ler que nós ensinamos, e o ato de escrever, que é o ato que nós ensinamos. E é isso que nós estamos colocando aqui, não é? Isso vem pelos gêneros e com a figura do outro. E a cultura da vida tem que ir para a escola. A escola tem que abrir a porta para entrada e para saída, para a escrita entrar e sair. E o professor, quando entra na sala de aula, tem que entrar com a sacola cheia de escrito, de material escrito. Tem que entrar com cartazes, com embalagens, com livros de literatura infantil. Ela tem que entrar mesmo com a sacola cheia, porque ela é a portadora da escrita e ela vai mostrar para a criança o que a criança não vê e que está lá em casa. E ela vai mostrar. Então, o professor é portador da escrita. E todas as camisetas, todas as blusinhas que estiverem vestidas pelas crianças, é material de leitura. Leiam com as crianças o que está escrito nas suas roupinhas, mesmo que seja em inglês. Leiam, porque são os suportes móveis. Porque tem que trazer para a escola os suportes diferentes. Então, tem que ter uma multiplicidade de suportes. Quanto mais multiplicidade de suportes, menos exclusão. Quanto mais multiplicidade de atos de escrita e de materiais de escrita, suportes de escrita. Quando eu falo suporte, as crianças podem escrever em pano, podem escrever em lata, podem escrever em papel, pode escrever em folha seca, pode escrever em outros materiais que vocês inventarem e perceberem. Quanto mais materiais, mais rica é a sala de aula. E cada material exige um instrumento. Ou a canetinha, ou o pincel, ou o dedo, ou alguma coisa, ou os dedos, ou a tela para escrever no computador. Quanto mais instrumentos diferentes, maior é a riqueza de aprender a escrever e entender que não se escreve apenas com um objeto, que é o lápis. Se escreve com vários objetos. E cada suporte escolhido exige um determinado objeto, solicita um objeto, solicita a cor. Então, essa multiplicidade toda é a grande riqueza de um processo de alfabetização humanizadora. Multiplicidade, e não o único. O único exclui. O múltiplo não deixa que a exclusão se manifeste. Permite, dá chance para todas as crianças. Outra questão, não é? Eu falei da vida da escola, né? No número 11. Por todas essas escolhas, a alfabetização humanizadora escapa dos estudos da fisiologia do corpo humano, escapa dos sons da linguagem oral, não é? E se encontra na linguagem interior, nas mentes humanas, na cultura de todas as pessoas, de todas as crianças. A criança não pode chegar na escola, eu estou falando por mim. Eu chegava na escola com uma cultura, que hoje eu vejo que é uma riqueza cultural brutal, de brincadeiras, né, de andar, de andar pelos matos, de andar pelas ruas, de ter brincadeiras. E essa minha cultura nunca apareceu na escola. Nunca a escola permitiu que ela aparecesse. Na escola eu via apenas a cultura de pessoas de uma classe que eu não conhecia, de um Brasil que eu não conhecia. Por isso, a gente tem que levar a cultura de todas as pessoas. Quando a gente fala ouvir a criança, escutar a criança, e não sou eu que estou falando, não. Quem falava é Vygotsky. Escutem as crianças. Mas escutar não é só apenas ouvir o que elas estão dizendo. Escutar é sentir a sua cultura, sentir o seu modo de viver e incluir esse modo de viver. Ou, dito de outro modo, não excluir esse modo de viver, esse modo de ser e essa cultura.
porque a criança tem que se sentir fazendo parte de uma determinada cultura e que a sua cultura vale. Que não é só a cultura do outro que vale, mas a cultura dela vale. E vale na escola. Isto é humanizar. Então, ao se situar o 12 no campo das ciências humanas, ela humaniza, não exclui ninguém. Cultua a cultura de todas as crianças. E cultura a vida, o cotidiano, a vida de todos os dias. No número 13, não exclui quem não pode ouvir fonemas, quem não pode ver caracteres, quem não pode movimentar dedos e a boca, e quem raciocina de modo diferente, e quem vive intensamente outra cultura. Não exclui. É isso que é o importante. No 14, os caracteres, que nós vamos ver ainda o terceiro, né, o terceiro módulo, síncrono. É a manifestação objetiva do signo ideológico, como eu disse antes, da construção dos enunciados. O caractere é o que é visível, porque a escrita é visível. A escrita foi feita para os olhos, para ser percebida pelos olhos. Mas quem lê é a mente humana. Quem compreende é a mente humana. Ela apenas pede para os olhos mandarem algo que faça sentido. Quando as crianças leem pseudo-palavras, a mente fica perplexa. Ela fica escandalizada. Ela fala, o que é que estão me mandando aqui? Eu não sei o que fazer com isso. Como é que nós podemos ensinar uma criança a pronunciar palavras que não existem? Ou mesmo pronunciar palavras que existem, mas que elas não sabem lidar com o significado. Elas pronunciam as palavras que existem como se fossem pseudo-palavras, porque nós ensinamos assim. Esse é que é o grande problema. Que são figuras ali na 14 ainda, são figuras manipuláveis, unidades portadoras de sentido para todos. O ponto de interrogação tem sentido. O ponto final tem sentido. As aspas têm sentido. O E, com o risquinho em cima, tem um sentido. O E, com um trequinho chamado circunflexo, que tem um nome afetivo de chapeuzinho em cima, tem sentido. Isto é, as letras portam sentido. Os caracteres portam sentidos. Então, isso que nós chamamos de letras, E, não é uma letra com agudo, com circunflexo, com grave. Tem um E, sem risquinho, um E com risquinho para cá, um E com risquinho para lá, um E com chapeuzinho para lá, são caracteres. E se esse caractere não tiver assim na palavra, aquela palavra não é. Ela não tem a sua fisionomia adequada. Portanto, ela não tem o sentido que deveria ter. Portanto, esse caractere é portador de sentido, porque é com ele que se compõe a fisionomia gráfica de uma palavra. E esse risquinho em cima, esse chapéuzinho em cima, não indica pronúncia, não indica. Pode ser que um dia quiseram indicar, mas se fosse assim, todas as palavras que teriam que ter esses tais de acentos, e não tem. Esses sinaizinhos, eles já não são acentos, eu diria. Eles já se incorporaram a cada vogal e a cada palavra, se incorporaram numa vogal, numa determinada palavra. Eles fazem parte daquela vogal, não é daquela vogal, porque a vogal é um conceito oral, daquela letra que representa uma vogal, daquele caractere que representa uma vogal oral. E eles estão acoplados a ela, a esse caractere letra. E eles se tornam, então, um outro caractere. Esse risquinho, sozinho, não é nada. Ele só tem sentido quando ele se junta a outro caractere. E aí eles formam um outro caractere, diferente do anterior. Então, o caractere é isso. E eles são manipuláveis. 50 e tantos. E a gente manipula. E todos eles, então, são portadores de sentido. O que nós chamamos de reticências porta sentido. Tudo porta sentido, gente. Eles não são técnicos.
Por isso, eles têm o mesmo valor que letras. Todos os sinais têm o mesmo valor que as letras têm. Eles não valem menos, não. Por isso, tem que ser incluídos desde o começo, no momento em que a criança está lendo. Por que aquela vírgula está ali? Aquela vírgula tem sentido. As crianças têm que aprender o valor dos caracteres quando estão lendo, para poder aplicar esses caracteres quando estiverem escrevendo. E não escrever com letra maiúscula, com o próprio construtivismo, sem nada. Mas nós vamos voltar a isso lá na frente. 15. É a cultura. Eu só vou reforçar, que é o apoio na cultura. Né? É isso que é. Todas as crianças têm que ser alfabetizadas e se desenvolvem intelectualmente com base na sua cultura. O item 16 é longo, né? São 15h30, né? Eu vou ver se eu dou um tempo de 15 minutos para responder as perguntas e falar em 15 minutos tudo isso aqui. Porque eu desdobrei o sexto, né, o 16º, em subtópicos, né? Mas o 16, eu já disse. O que é que nós estamos querendo promover? Rupturas copernicanas, contra um pensamento ptolemaico. Isto é, contra um pensamento que não pensa nas mudanças, que repete. Um repete o outro repete o outro, repete o outro, e todo mundo aceita que é aquilo mesmo, e não pensa que pode ser diferente. E o 16.1, então, é essa ruptura. Né? Ruptura de quê? Em concepções de alfabetização e metodologias. Eu vou insistir. Olhem para as metodologias de vocês. Se elas excluírem alguém, não é uma boa metodologia. Todos esses testes de leitura que vocês, em redes estaduais e em algumas municipais que aderiram às estaduais, fazem, são metodologias de avaliação. Mas toda metodologia de avaliação tem um efeito de chicote, vamos dizer assim, bate e volta. Se não for bem na avaliação, aí é preciso treinar na metodologia. Então, vamos treinar a pronúncia para que possa ir bem na avaliação da fluência. E treinar bem na pronúncia significa excluir tudo isso que eu estou falando aqui. Então, a avaliação importa. A metodologia tem que se casar com a avaliação. O que vocês fazem na metodologia, vocês vão receber na avaliação. E vão verificar para reformular a metodologia. Se o teste de fluência leitura, esse teste que vocês se submetem por obrigação, não é? Se vocês fizerem isso, e o índice for baixo, vocês vão ter que reformular a metodologia. E a metodologia é excludente, porque ela exclui de cara quem não enxerga bem, quem não tem boa pronúncia e quem não ouve bem. Qual é a porcentagem dos excluídos? Pensem. Qual é a ruptura, então? A ruptura tem a ver, né, no tono 16.1. Primeiro, é não vincular fonemas a grafemas. É não considerar a linguagem escrita como uma escrita alfabética. O que eu estou dizendo é como se fosse uma heresia, como eram os pensamentos antes em relação a coisas que a igreja dizia, aos dogmas da igreja. Quando alguém dizia que não era bem aquilo, era punido. É um pouco isso. Dogma é isso. Então, há um dogma. É preciso repensar os dogmas. A ruptura também pode ser percebida, em 16.2, nas rachaduras dos argumentos que defendem a visão de que a alfabetização é científica e técnica. Vocês estão cansados de ouvir. Isso tem evidências. Isso é científico. As evidências mostram o quê? Todos os países mostram o quê? Tem um articulista na Folha de São Paulo que fala toda hora isso. Porque a Folha dá um espaço para isso. Então, a resposta, né, que a gente pode dar nesse 16.2, né, que há
quando se fala isso, que ela é técnica, tem evidências científicas, eles estão dizendo que ela tem evidências científicas do ponto de vista da ciência da natureza. Como se as ciências humanas não fossem ciências. Como se a ciência da educação, como se a psicologia, a sociologia, a antropologia não fossem ciência. Porque a visão é que a ciência se dá com a fisiologia humana. Então, eles analisam a fisiologia humana e, a partir daí, né, e tomam a linguagem escrita desse ponto de vista fisiológico, como eu disse para vocês, e, a partir daí, dizem que ela é científica, porque está abrigada no interior das ciências da natureza, da fisiologia do corpo humano. Mas como nós olhamos a criança, não com o seu corpo, mas com a sua mente, essa linguagem interior de uma cultura belíssima, se nós olhamos para ela, nós também somos científicos, altamente científicos, nas ciências humanas. E é o que nós tentamos fazer aqui. Humanizar o homem. O homem não é uma máquina, a criança não é uma máquina, a criança é um ser humano que tem o direito de se desenvolver intelectualmente e culturalmente. Isso é humanização. E quanto mais cada criança se desenvolve intelectualmente, moralmente, culturalmente, ele contribui para o desenvolvimento da humanidade. Ele é uma célula, ele é uma unidade desse desenvolvimento. Ela, a criança. Então, o 16.2, né, eu ainda digo, quanto mais a criança se banhar, eu estou usando uma expressão do Voloshinov, banhar. Quanto mais a criança se banhar na linguagem escrita e nos atos que nós fazemos com a linguagem escrita, mas nos atos que nós fazemos mesmo, e não nos atos que nós ensinamos sem que façamos. Porque é muito comum. A gente ensina a criança a ler diferentemente do que nós fazemos, do que nós lemos. A gente ensina a criança a escrever diferentemente do que nós fazemos. Nós só escrevemos com sentido para o outro. Nós só lemos as coisas com sentido. E nós estamos a ler sem sentido e a escrever sem sentido. Olhem, façam um exame metacognitivo. Analisem o que vocês fazem. Porque é isso que nós temos que ensinar para as crianças. Ensinar o que fazemos. No 16.3, a ruptura impede que temas como ódio, egoísmo, violência ocupem lugar na escola. Claro. E o que é que nós queremos colocar se nós pensamos no desenvolvimento da essência humana? Eu não acredito que a essência humana seja o ódio, a violência, como a gente vê na história, né? Essas guerras todas. Eu não entendo que a essência humana seja essa. Eu acho que ninguém entende, porque se nós abraçamos um determinado líder espiritual em qualquer nação do mundo, qualquer líder espiritual de qualquer tempo, de qualquer época, nunca nós vemos palavras de ódio, de violência. Nunca. Então, a essência humana não é ódio e violência. É o que eu estou colocando aqui. Junto com a alfabetização, com a cultura humana, escorrem a amorosidade, a solidariedade, o respeito à diversidade humana e a paz. Isto é a essência. O que aparenta é a violência. A violência que está na aparência. A gente vê guerras e grandes líderes fazendo guerra. Esses grandes líderes que fazem guerra não são os líderes espirituais que nós temos como referência. Homens simples, bons. São esses os modelos. A ruptura, eu estou no 6.4, 16.4, a ruptura abala os princípios dos estudos linguísticos fonêmicos, do método fônico, e abala também o do construtivismo, porque se baseia na oralidade. O construtivismo não tem nada assim, está muito distante do método fônico.
Porque de cara não defende a consciência fonológica. De cara não diz que é que é uma espécie de transcrição, que a escrita é uma transcrição fonética. Não, está longe disso. Eu estou dizendo isso com toda a minha experiência de trabalho com o construtivismo. Mas ele peca num ponto. Ele peca no ponto em que estabelece uma relação entre a oralidade e a escrita e diz que a criança tem que a criança tem como referência a oralidade. Como os homens antigos tinham como referência a oralidade, porque eles não tinham a escrita. Mas agora nós temos a escrita, então não é mais referência à oralidade. A referência da escrita é a escrita que nós já fazemos. Mas o construtivismo insiste nisso. Aí as crianças ficam prestando atenção. E aí vão colocando uma letra, né, quando se tornam, deixam de ser pré-silábicas, se tornam silábicas, é uma letra para cada sílaba, e uma letra, geralmente a vogal, não é? Seria, depois pode ser que seja consoante, depois aí, quando percebem né, outras unidades, que são os fonemas, vão incluindo e vai para o silábico alfabético, o alfabético, e depois a ortografia, e a ortografia vem a grande crítica de toda a sociedade até hoje, que as crianças do construtivismo não escrevem bem ortograficamente. Sim. E por quê? Porque elas tomaram um som como referência e escrevem como elas pronunciam. A referência é a escrita. Mas o construtivismo trouxe a escrita para a sala de aula? Trouxe. Ela trouxe os tipos de texto, não os gêneros. Naquela época se falava de tipos de texto. Ela trouxe também. Mas ela insistia ainda que a entrada de aprendizagem tinha que ser pelo escrever, pelo aprender a escrever, ao invés de ser primeiro pelo aprender a ler. Eu diria aprender a ver. E não aprender a escrever, não aprender a escutar. É preciso aprender a ler, aprender a ver primeiro. E aí é que elas aprendem. Esse é o pecado do construtivismo. Por isso, o construtivismo vai usar a letra maiúscula. Vai usar a letra. Não vai usar caractere, a letra. E a letra maiúscula perde sua função, porque ela quer corresponder uma letra a um fonema. É isso que ela insiste. E, portanto, letras maiúsculas. E nós dizemos que tem que ser a escrita. Se a escrita é a referência, a escrita usa letras maiúsculas e letras minúsculas, que nós chamamos de caixa baixa e caixa alta, ou dupla caixa. Cada um com a sua função. E mais, os caracteres minúsculos, letras minúsculas, eles têm mais diferenciação para a percepção do olhar. E as letras maiúsculas têm menos diferenciações, elas são mais padronizadas, em cima e embaixo, a mesma altura, o mesmo piso. E as outras não. As outras têm serifas, têm voltinhas embaixo, têm hastes para cima, hastes para baixo. Quanto mais multiplicidade de dados, mais facilidade para o olho. Quanto menos multiplicidade, mais dificuldade para o olho. E também, a função da letra é uma só no construtivismo: representar o som. E para nós aqui, elas não representam sons. Aí é a grande diferença. Elas representam sentidos. Sentidos que estão na linguagem interior. O 16.5, né? Então, a linguagem escrita, né, a gente tem que entender que é uma linguagem plural, constituída por unidades visíveis, que são os caracteres visíveis, e que se tornaram unidades da escrita desde Gutenberg, em 1400 e pouco. Quando a Adriana falou no início, né, que o Frenet usava tipos móveis, ele não usava letras móveis, usava tipos móveis. Tipos móveis são tipos que se manipulam para construir a imprensa. Não é composição de caracteres. E na composição de caracteres entram todos os caracteres, até uma peça, um tipo móvel chamado espaço branco, para colocar entre as palavras, na impressão. O espaço branco é um caractere fundamental para desenvolver o conceito do que é uma palavra para a criança. A linguagem oral não permite o conceito de palavra, não dá condições para desenvolver o conceito de palavra. E se as crianças escrevem tudo grudado, que é a chamada
hipossegmentação, ou fazem hipersegmentação, que é o nome que o construtivismo dá, né? Cortam no lugar errado para nós, mas de acordo com a lógica da criança, e ela está certa, de acordo com a lógica dela. Se elas fazem isso, é porque elas não têm a escrita como referência, têm a oralidade como referência. Vejam a repercussão da concepção de alfabetização e do uso dos instrumentos e das unidades. Então, desde Gutenberg já faziam isso. Então, nós estamos... E com o computador, né, o que o Gutenberg inventou, explodiu. O computador levou as últimas consequências, os celulares levaram isso, né, as últimas consequências no uso dos caracteres. E introduziram os emojis, introduziram toda uma linguagem semiótica, mais ainda, que tem sentido. Cada figurinha daquela que se mistura com os outros caracteres tradicionais, eles se misturam e vão dizendo as coisas. Tudo tem sentido nessa linguagem semiótica, que é a linguagem atual. Então, não vamos ensinar as crianças a escrever com os desenhozinhos. Elas já fizeram isso há muito tempo, gente. Há muito tempo elas faziam bilhetinhos e botavam os coraçõezinhos, botavam carinhas para a gente, não é? Com os professores. Elas já usavam isso que nós vemos nos celulares. Faz parte do ser humano lidar com a complexidade. A gente não tinha olhos para ver, que elas faziam uma linguagem semiótica e não uma linguagem alfabética. 16.6. Ela é não excludente, porque entende que as crianças nascem todas no mesmo mundo, todas incluídas na sociedade, todas. Então, a nossa defesa é por uma concepção não excludente, que não exclui nenhuma criança, nem sua cultura, nem seu modo de viver no mundo. É o que nós tentamos fazer, ou que nós temos que aprender a fazer. O problema, eu sei, que nós temos a pressão dos que detêm os poderes políticos, que são eleitos por nós, e que determinam e mandam fazer de uma determinada maneira, porque escolheram um determinado grupo e convencem esses políticos de que isso é científico e é assim que tem que ser feito, de um modo muito padronizado. Esta ruptura, então, permite que não se veja um corpo biológico, 16.7, página 15, de uma criança em funcionamento. Não é isso. Com suas possibilidades e seus limites. Mas uma mente inteligente, uma mente cultural, situada no cruzamento entre um tempo histórico e um lugar. São as crianças de hoje. Com a linguagem de hoje. É esta linguagem que nós temos a ensinar. A linguagem escrita de hoje. Híbrida. Híbrida. Em todos os suportes. Então, eu vou fechar aqui. Multiplicidade de gêneros, multiplicidade de suportes, que exige multiplicidade de instrumentos, que exige multiplicidade de outros. É esse conjunto todo que nós temos que avaliar. A avaliação do nosso trabalho é olhar se as crianças escolhem o outro, se existe uma situação, primeiro uma situação dada, porque todo gênero vai aparecer numa situação, todo outro vai aparecer numa situação real de vida. Então é preciso ter uma situação, criar múltiplas situações para poder ensinar múltiplos gêneros, para que apareçam múltiplos outros, para que apareçam múltiplos suportes, para que apareçam múltiplos instrumentos em sala de aula. Se nós usamos essa metodologia, é essa metodologia que vai ser avaliada. Não vamos avaliar se pronuncia bem, com rapidez, e nem se sei lá, faz algo que está completamente... que escreva palavras sem sentido, que faça um ditado qualquer. A metodologia tem a ver com a avaliação. E a metodologia humanizadora tem como referência tudo isso que eu estou falando aqui. E o princípio é o princípio da multiplicidade, e não do único. O único exclui. O múltiplo não exclui. É isso. Obrigado.